E aí não é a aula 3 aqui, isso daqui tá errado. Xereré. É uma aula sobre pulso e é uma aula sobre pulsos individuais. Então me perguntaram outro dia, me fizeram uma questão de: e se a pessoa que eu for fazer o tratamento não tiver mão, não tiver os pulsos, como é que eu vou fazer esse tratamento? Como é que eu vou fazer esse diagnóstico? E aí eu trouxe algumas possibilidades para vocês, que são também do clássico, tá? Tá lá no Imperador Amarelo. E aí ele fala sobre alguns pulsos. E aí vamos dar uma olhada nesses pulsos. Mais especificamente, eu estou trazendo várias informações do capítulo 20 do Suen, que é as 3 partes e as 9 subdivisões do pulso do Suen. Ok? E aí o Imperador Amarelo pergunta: já que há diferentes condições de abundância e declínio nos 5 elementos e nas 4 estações, o inverno é o Yin, o verão é Yang. Como pode um homem se adaptar a essas leis naturais? E aí o Tibo responde: ah, que boa pergunta, pois é o axioma do céu e da terra. Ou seja, é a representação do céu e da terra, essas condições de variação dentro dos 5 elementos nas 4 estações. Cada parte vai ter uma característica. O inverno é Yin, o verão é Yang. E aí ele fala, se tem todas essas transformações, todas essas alterações, como pode o homem se adaptar a isso? E aí ele fala assim, ó, os números do céu e da terra começam com 1 e terminam com 9. E aí ele diz assim, o 1 é Yang e vale para o céu. O 2 é Yin e vale para a terra. Como o homem vive entre o céu e a terra, por isso é 3, ou o 3 responde pelo homem. Já que o céu, a terra e o homem são 3, 3 vezes 3 são 9, que corresponde ao número das 9 prefeituras. Se você for pegar numa outra percepção dessa representação do céu na Terra correspondente ao 9, a gente vai ter uma questão nas 9 direções. E aí, se vocês lembrarem, a gente vai ter o norte, o sul, o leste e o oeste. Eu acho que é o oposto isso aqui, né? Leste para cá, oeste para lá, mas isso não importa. E aí a gente vai ter noroeste, nordeste, sudoeste, perdão, sudeste e sudoeste, correto? 9 direções. Legal? Né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Cadê a nona? Alguém me fala onde está a nona direção? Muito bem, meninas, menino, muito bem. Nós temos o centro. É, eu falei. Então, o centro é também uma direção. Então, nós temos as 9 direções, representando as 9 prefeituras, ou seja, a manifestação do céu na terra. Ok? Então, ele fala assim: por isso, há 3 partes no pulso, e cada uma delas tem 3 subdivisões, que são os fundamentos para se distinguir a morte e a sobrevida do paciente, diagnosticar todos os tipos de doença, equilibrar a astenia e estenia e remover as doenças. Ou seja, eu vou ter 9 pulsos, 3 partes,
com 3 subdivisões. E isso vai me permitir diagnosticar todos os tipos de doença, para saber se é uma doença que eu posso tratar ou não tratar. Legal? Então, o pulso realmente é muito importante, né? E aí é isso que vai dar a possibilidade de eu equilibrar os excessos, as deficiências, e assim remover a doença. E aí o imperador pergunta, o que são as 3 partes? E aí o Thibaut fala, as 3 partes são a parte inferior, a parte média e a superior. E cada uma delas tem 3 subdivisões, que são representadas pelo céu, pela terra e pelo homem. Então, se a gente for pegar o corpo, a gente vai ter o céu, e no céu tem 3 subdivisões. A terra, e a terra tem 3 subdivisões. E o homem, que também vai ter 3 subdivisões de pulso. Na cabeça, nós vamos ter 3 partes, né? 3 pulsos que estarão na cabeça, 3 pulsos na região média, que a gente vai ver vai estar na mão, e 3 pulsos na parte inferior, que vão estar nos pés. Certo? Então, são 3 pulsos para cada uma das 3 regiões do corpo. E aí ele fala, a parte superior do céu representa as artérias dos 2 lados das têmporas. A parte superior da terra representa as artérias das 2 bochechas. A parte superior do homem representa as artérias das 2 orelhas. Então, o que ele fala aqui pra gente? Ó, que na parte superior do céu, ou seja, a um nível mais alto, nós vamos ter as artérias dos 2 lados da têmpora, que vai estar no Taiyan. Então, se vocês buscarem o ponto Taiyan e buscarem um pulso ali, vocês vão conseguir sentir um pulso, que é o pulso da artéria temporal. E aí, no Suen, tá, ele diz que essa subdivisão do céu, da parte superior, pode ser usada para diagnosticar a energia do canto da testa, de toda a cabeça. E aí, depois, alguns autores falam, ó, isso daí me permite verificar o Shaoyan do pé. Essas informações aqui, eu estou tirando do Alteroshi, tá? Do diagnóstico do Alteroshi. Então, esse é um pulso que eu posso utilizar para detectar o Shaoyan do pé, ou seja, vesícula biliar, certo? VB. VB eu posso observar em Taiyan. Certo. O que mais? A subdivisão terra da parte superior pode ser usada para diagnosticar as energias da boca e dos dentes. Nós vamos ver, é o ponto estômago 3. E o ponto estômago 3 me permite observar o pulso do Yanmin do pé, do estômago. Então, se vocês buscarem aqui no E3 e tatearem, e vocês vão sentir uma pulsação. Esse é o pulso, um dos pulsos do estômago. Por que um dos pulsos do estômago?
Porque depois, cadê? Era para estar ali, mas não tá. Depois a gente vai ver, a gente pode utilizar também o estômago 42 para fazer essa verificação. Ah, mas isso deixa para depois. Vamos passar primeiro pelo clássico. Então, estômago 3 vai me representar o pulso de estômago. Yang Min do pé. A parte superior do homem representa as duas artérias das duas orelhas. Então, ó, a gente tem o céu, a terra e o homem. Certo? Superior, inferior e médio. E aí, ó, a subdivisão homem da parte superior pode ser usada para diagnosticar as energias dos ouvidos e dos olhos. Isso é uma possibilidade. E aí também eu posso falar que eu estou vendo o pulso do Shaoyan, da mão. Então, o TA 22 é o pulso específico para o TA. Então, se a gente vier na inserção do hélix aqui na orelha, buscar um pouquinho anterior a ele, a gente vai achar o TA 22, tatei ali, vocês vão sentir a pulsação desse pulso. Ok, saímos da cabeça, né, da parte do céu, e aí a gente vai lá para a parte média. Saímos da parte superior, na cabeça, e vamos para a parte média. E ele fala assim, ó, a parte média do céu é o Taiyin da mão. A parte média da terra é o Taiyin da mão. E a parte média do homem é o Shaoyin da mão. Vamos lá. Na parte superior dessa parte média, nós vamos ver o Taiyin. Então, a subdivisão céu da parte média pode ser usada para diagnosticar a energia do pulmão, ou seja, do Taiyin da mão. E aí, gente, vai ter autores que falam de P9 e autores que falam de P8. Nesse caso, ambos os pontos podem ser utilizados para diagnosticar o Qi específico do pulmão. Essa é outra possibilidade. Já na parte média da Terra, a gente vai ter o Yang Min da mão. E olha só, ele fala, ó, pode ser utilizada para diagnosticar o peito. Chururu, tórax. E aí, ó, eu também posso utilizar o pulso de IG4 para diagnosticar o pulso do IG, do Yang Min da mão. Busquem o pulso ali em IG4. Vocês também devem sentir. A parte média do homem é o Shaoyin da mão. A subdivisão homem da parte média pode ser usada para diagnosticar o Qi do coração. Então, a gente vai ter, para alguns autores, coração 7, para outros autores, coração 6. Isso acaba variando um pouco. Então, esse seria o pulso específico do coração Shaoyin da mão. E aí a gente vai lá para a parte inferior. Então, ele fala, a parte inferior do céu é o Zhuan do pé. A parte inferior da terra é o Shaoyin do pé. A parte inferior do homem é o Taiyin do pé. Então, aí a gente vai lá. A parte inferior do, quer dizer, perdão, o céu, né?
A subdivisão céu da parte inferior vai ser utilizada para diagnosticar o tido fígado. E aí a gente tem a possibilidade de utilizar o fígado 10. Então, para determinar o pulso do fígado, nós podemos utilizar fígado 10 ou fígado 3. São as duas possibilidades que a gente tem de um pulso específico do fígado. E aí, dependendo da pessoa que você for tatear fígado 10, não vai dar muito certo, porque está bem perto de virilha, né? Não é muito legal, então optem por fígado 3. E aí, ó, esse daqui eu coloquei, ó, que bonitinho. No estômago ficou faltando, mas esse eu coloquei. E então a gente tem a possibilidade de utilizar o fígado 3 para verificação do joelho do pé. E aí, para determinar a energia do rim, nós vamos ter o pulso de R3. Então, na subdivisão terra da parte inferior, pode ser usada para identificar a energia dos rins. Vai lá no R3, tateiem esse pulso, e aí nós vamos perceber que ele está lá. Bem legal, né? Já a questão do baço, né? Então, o homem, então a gente vai ter na parte superior aqui o fígado, né? Mais ou menos por aqui, o baço no meio do caminho e o rim lá no pé. Então, em baço 11, pode ser utilizado para diagnosticar o baço e o estômago, segundo o Swain. E aí, segundo os termos mais novos, fala que a gente vai observar o tie-in do pé, ou seja, o baço. E aí, ó, que nem eu falei para vocês, a questão de determinar o estômago, a gente pode determinar, e aí para o Alteroshi ele fala também de determinar, ao invés do estômago, o tie-in do pé, ou seja, o baço, o estômago 42. Ah, é uma possibilidade. Então, esses são pulsos, gente, que a gente pode utilizar em, vamos falar assim, contrapartida. Né? Ah, putz, a pessoa não tem lá a mão. Então, e se eu não tenho a mão, por exemplo, esses 3 pontos, né, o P8 e G4 e o C7, se a pessoa não tem um antebraço, né, eu não consigo ver pulso, eu não vou conseguir ver. Mas o pulso de todos os outros, eu tenho possibilidade de verificar. Então, existem outras formas de ver pulso, né? E essa é uma delas, são os pulsos específicos. Então, ó, a gente vai ter essas variações. Então, por exemplo, a vesícula, eu posso, ao invés do Taiyan, para alguns autores, utilizar a VB39. Eu tenho uma artéria lá que também me permite ver a pulsação da vesícula. E aí, ou TA21 ou TA22. Ou fígado 3 ou fígado 2. E aí, um que eu não coloquei em imagens vai estar lá no bexiga 40. Tá? Do mesmo jeito que eu também não coloquei em imagens a questão do ID9, ID19. Por que eu não coloquei em imagens? As imagens eu trouxe em relação ao Swain. Né? Isso daqui que eu estou colocando já não é diretamente do Swain. Isso já busca o Alteroshi. E algumas outras informações perdidas aí que eu não sei de quem vem. Tá? Então, por exemplo, essa questão de usar fígado 2 ao invés de fígado 3. Então, eu já tinha ouvido isso, mas será que não? Então, é uma possibilidade. Tem uma artéria e dizem que é possível de. Tá?
Agora, se a gente for pegar classicamente, segundo o Imperador Amarelo, a gente vai estar mais restrito a esses pontos aqui, ok? Mas aí ele não fala de pericárdio, ele não fala de bexiga, ele não vai falar de algumas coisas do tipo. Então, nós temos outras possibilidades. Então, por exemplo, se a gente for ali no ID19, né, na frente ali da orelha, a gente também vai sentir outra pulsação, que é correspondente ao intestino delgado. Tem gente, eu já ouvi dizer falar de intestino 18, perdão, de D18 também é possível sentir uma artéria, que seria a pulsação do intestino delgado. E aí, se a gente for pensar o porquê que é a pulsação desses órgãos, você vai ver que o canal que está sendo tateado tem relação com o órgão. Então, eu posso, dentro desses pontos, sentir o ti do próprio órgão a pulsar. Reparem que está tudo, cada um dentro do seu quadrado, né? Vamos assim dizer. Então, quando a gente fala de tatear, por exemplo, canais, essa seria uma outra percepção. Eu tenho um ponto dentro do canal que me permite, através da pulsação, observar a qualidade do ti. Legal? Bem legal, né? E aí, tem mais um pulso que a gente acaba falando e não fala muito, né? Que é o pulso do Renin. Se vocês forem ver, é o estômago 9. É o pulso que está ali na região de estômago 9, é o pulso da carótida. Pouca gente fala sobre isso. O Imperador Amarelo ele trata muito do pulso do pulmão, que é o pulso Kunko, e o pulso Renin, que é o pulso carotídeo. O pulso do pulmão vai me expressar sobre a qualidade yin do corpo, enquanto que o pulso Renin vai tratar da qualidade yang do corpo. Certo? Então ele fala, a condição do pulso Kunko reflete as condições do yin dos 5 órgãos sólidos. E a de Ren reflete as condições de yang nos pulsos dos 6 órgãos ocos. Os dois pulsos, Renin e Kunko, se correspondem entre si, chegam e partem de maneira unânime e incessante. Ou seja, se vocês forem lembrar, por exemplo, da aula de Coriô, eles vão falar para vocês, peguem o pulso do Yin ao mesmo tempo que você pega o pulso do Yang e comparem impacto, velocidade, quantidade de batimentos. Por quê? Porque isso vai me mostrar se eu tenho patologias no yin ou no yang do corpo. Por quê? Porque eles têm que chegar e partir, ou seja, a pancada, o ritmo, a qualidade tem que ser igual. Tanto o pulso carotídeo quanto o pulso radial devem ser similares. Michel, mas a carótida é mais grossa, ela é mais espessa do que o radial. Legal. Então eu espero que ela tenha um tamanho, um volume diferente, mas não ritmo diferente, não força diferente. Eles têm que ser unânimes, ou seja, iguais. E aí, o que eu queria falar com vocês sobre essa questão desses pulsos, né, espalhados no corpo. Da mesma forma que ele fala ali, que o pulso carotídeo e o pulso radial devem ser iguais, com a mesma força, com o mesmo ritmo, os pulsos todos do corpo também. Então, como é que eu vou sentir cada um desses pulsos? Primeiro, se eu sinto, se ele está presente.
Então, assim, cada um desses pulsos tem que estar presente. Eles têm que estar no mesmo ritmo, não podem ter falhas, eles têm que ser condizentes todos. Mas aí eu fui lá e percebi que o pulso, sei lá, do estômago 42 lá no pé, que também é fácil de sentir, dá pra ver a bonitinha lá. Então, Tânia, a questão de ser fraco, esses pulsos particulares, não importa, eles são pulsos mais tênues, por isso é mais difícil de sentir, eles são pulsos mais sutis, e aí é que está a característica. A característica dele de um problema mais severo é a agressividade desse pulso. Então, peguem qualquer dia que vocês tratarem uma pessoa que está com muita dor de cabeça, tateia a artéria aqui temporal para sentir no Taian. Vocês vão sentir ela batendo mais agressiva, mais firme, vamos dizer assim. Tá? E aí isso daí já começa a mostrar que está realmente tendo uma variação. Tá? Esses pulsos, eles são mais sutis mesmo, por isso que eu falei, fecha o olho e concentra, que senão você não vai sentir o pulso. Então, eu vou utilizar esses pulsos também para caracterizar excessos e deficiências. Tá? Então, são pulsos interessantes para a gente lembrar, primeiro lembrar que eles existem, e segundo, para ter essa possibilidade de, putz, não tô percebendo o pulso de fígado aqui na pessoa. Deixa eu ir lá no pé ver se eu também não vou sentir. E aí eu queria trazer, vocês já ouviram falar de um colateral chamado Chu Li? Esse é um dos colaterais grandes do estômago. A gente vai ter o grande colateral do baço. E a gente tem também esse grande colateral do estômago. Esse colateral do estômago, se vocês pegarem, principalmente as meninas aí, então se você pega a mulher abaixo da mama, tem um espaço intercostal ali, não tem? Então pega nesse espaço e aprofunda um pouco o tato. Vocês vão sentir um pulso ali. Bem na linha do mamilo, tá? Na linha de estômago. Na linha do canal de estômago. Esse pulso, gente, ele é um pulso de nutrição. Ele é o pulso de estômago, mais voltado à questão da nutrição. Pega na linha do canal de estômago, abaixo da mama, ou seja, quinto espaço intercostal. Vocês vão sentir ali um pulso bater. Esse é o pulso de estômago, esse é o pulso da nutrição. Então, teoricamente, gente, todo mundo tem que ter esse pulso. Esse é o pulso, vamos falar assim, obrigatório. Se não tem, o mal da nutrição já é muito mais severo. E aí a gente já começa a ter uma preocupação maior com o trabalho. Tá? Então, gente, a aula de hoje era isso. Era mostrar para vocês essa possibilidade de pulsos espalhados pelo corpo. E aí existem diversas outras possibilidades também de falar sobre o pulso do próprio pulmão, né? Eu tenho outras percepções, outras visões, existem escolas e mais escolas, gente. Então, isso é assim, não é assado. Depende a visão, tá? Vai depender muito. Então, por exemplo, tem autores que eu já li que falam assim, sente o pulso do E9, sente o pulso do P8 e sente o pulso do R3. São os três pulsos que têm que convergir. Se esses três pulsos estiverem similares, a situação do corpo é boa. E aí você pode depois pesquisar, porque assim, você estaria vendo o pulso da parte superior, o pulso da parte média e o pulso da parte inferior. Se esses três pulsos estiverem bem legal, vamos para o trabalho.
E aí eu posso pegar pulsos mais específicos, né? Cada uma das 9 posições do pulso radial, cada um dos pulsos particulares. Então, são essas as possibilidades. Tá? Então, o que eu queria deixar para vocês hoje como aula é isso. Mais ou menos. Isso daí é tato mesmo. Tá? De começo você pode não sentir, procura, concentra sua atenção ali em cada um desses pulsos e busca. Então começa pelo mais fácil, busca R3. Busca o pulso de R3 que é fácil de sentir. E aí vê se você percebe ele. E9 é fácil, P9 é fácil, P8 é fácil, E3 é fácil, Taiyan é fácil. Todos esses pulsos são fáceis de achar. Agora, se você não está sentindo o seu pulso de fígado,